Aí o Ministério Público, com base na investigação que é feita pela polícia... Explica pra gente o que... Desculpa te interromper, mas o que é o Ministério Público? É o quê? O Ministério Público é como se fosse um advogado, tá? Só que ele tá ali em tese, para defender a sociedade. Ele tá para representar a sociedade. Tá. E há muito tempo, isso vem lá da Europa, tá? Uma percepção de que as vítimas de crime tinham uma situação fragilizada e que era interesse, na época do rei até, Sim. que a justiça fosse feita, foi criado o Ministério Público. No começo eram chamados procuradores do rei, que eles iam nos locais e eles, assim, demandavam justiça em nome das vítimas. Então, como se fosse um advogado, tá? Pedindo, por exemplo, que fulano X, que foi culpado de um crime, seja condenado. Entendi. Por esse crime, ao invés da própria vítima fazer isso, pela situação de fragilidade. E esse instituto foi se desenvolvendo, né? No nosso dia chamam Ministério Público, que é basicamente um advogado que está atuando em tese em favor da sociedade, Tá. vinculado à lei. E no crime, o que ele faz? Para a grande maioria dos crimes, ele é o acusador, ele que apresenta a acusação. A vítima acaba ficando fora. Então, é o que faz o Ministério Público, né? Também é concurso, é uma carreira. Alguns países da Europa chamam isso aí do magistrado em pé. Ah, é? Em oposição ao juiz, que é o magistrado sentado. Entendeu? É uma Entendi. função pública, tal. E é como se fosse um advogado de acusação. E ele é parcial. Ele é parcial, ele defende, vamos dizer assim, a acusação. Ele é o acusador e tem o outro que vai defender o cliente. Exatamente. Mas tem uma lógica um pouquinho diferente. Porque ele não é um acusador vinculado ao interesse do cliente, vamos dizer assim, do interesse de uma pessoa. Ele tá lá para aplicar a lei, né? Ele está vinculado à lei. Então, por exemplo, ele não vai acusar alguém buscando a condenação a qualquer custo. Eu entendi. Então, se a pessoa for inocente, ele não pode acusar. Tá. Ele tem o dever, ele não tá lá para ganhar. Ele tá lá para defender a aplicação da lei e fazer justiça. Entendi. O advogado do cliente numa acusação, em tese, ele tá lá para ganhar, né? Claro que o advogado, ele muitas vezes na atuação, ele tem os limites do que ele pode fazer, do que ele não pode fazer eticamente no serviço, mas ele tá ali para prestar o melhor serviço para o seu cliente. E eu queria escapar dessa história toda e ser juiz. Aplicar a lei com independência, fazer justiça, né? Essa ideia me atraía. Aí eu me formei, 1 ano e meio depois de formado. Eu passei no concurso para juiz federal. Na época era bem novo, tinha 23 anos até. Na época não se exigia período de experiência forense depois de formado. Hoje se exige 3 anos. Ah, é? Você tinha 23 anos. Então. Tinha 23. Aí fui... E aí comecei a minha carreira. E fiquei 22 anos nisso. Solteiro? Você estava casado já? Não, quando eu passei do concurso eu era solteiro. Solteiro. Né? Solteiro. Faz tempo. Faz tempo. Hoje sou casado com a Rosângela. Aluna? Deve estar nos vendo. Foi aluna 23 sua? anos. Não, peraí, tem uma explicação. Deu uma gaguejada aí, então, peraí, eu até bebeu água, vamos dar tempo pro juiz. Olha só. Não, aí eu sou inocente desse crime, viu? Tá bom. O que aconteceu é o seguinte, eu comecei a dar aula, tá? E a turma dela foi a primeira turma até que eu comecei a dar aula, na Universidade de Direito de Curitiba, Faculdade de Direito de Curitiba. Ela estava no último semestre. E a gente não namorou, não teve nenhum relacionamento enquanto eu era professor dela. Até ela tinha namorado e sim, conheci ela, mas como aluna normal. Claro que ela é bonita na sala de aula e tal. Você pensou, quem sabe, mais pra frente. Né? Tem umas limitações éticas do professor, não pode, né? Aqui. Então não... Enfim, mas daí ela se formou, acho que 1 ano e meio depois. Nós nos encontramos ocasionalmente num boteco mesmo, né? E aí, lembro de mim... Lá na Savassi, lá em Curitiba. Savassi? Não, Curitiba. Não, como chama lá? Não, Savassi é BH. Lá é a Felicidade lá, né? Santa Felicidade? Santa Felicidade. Não. Tem uns barzinhos, tem uns restaurantes lá. Não. Era uma região... Barzinho do centro, acho que nem tem mais. Fazendo o cara ficar sem graça aqui, né? Não, lembra? Pô, já revelei o negócio do Stark aqui. Agora você lembra qual foi o barzinho? Isso aí? Lembro. Armazém... Dom Pedro. Olha só. Até hoje. Lembra a roupa que ela estava?
A roupa, pô, agora você vai colocar dificuldade. Claro, né? claro. Ela tá lá assim. Ele não lembra, eu lembro. Porque a mulher, é certeza que ela lembra exatamente como. Mulher era assim, cara. Tava de branco. Tava de branco. Boa, mandou bem agora. Viu? E aí tem uma chance de dar certo. E aí deu. Não, brincadeira. Logo de cara deu certo? Não, assim? daí a gente começou a namorar e tal, etc. E ficamos um tempo namorando e a gente casou. E nisso são 23 anos de casamento. 23 a gente anos. tem 2 filhos. E mais quanto de namoro? Pouco tempo? Ou... Puxa, a gente namorou pouco tempo, pouco não tempo? deu um ano. Já viu que era? Eu tinha Juiz, tido... bateu o martelo, falou. Olha, foi amor à primeira... Não vou dizer a primeira vista, porque antes tinha dado aula pra ela, né? Mas depois do namoro, sim, quando a gente segunda se instância. reencontrou... Foi pra segunda instância, né? Quando a gente se reencontrou, foi um relacionamento, assim, muito rápido e profundo. Pô, que legal. Foi bem legal. E, assim, na época até tinha uns amigos meus, né? Você vai casar tão rápido assim? Assim, calma, aproveita a vida. Calma. Juiz. Não por isso, né? Não por causa por do isso? namoro curto. Porque você é conhece direito verdade. a pessoa e tal. E, de certa forma, realmente é um conselho a ser observado. Mas, assim, tava muito certo. Quando Tava né? apaixonado e era a pessoa certa. E, assim, 23 anos depois, eu posso dizer que a decisão foi acertada. Foi acertada pra caramba, poxa então, vida. Aí a gente tem 2 filhos, um menino e uma menina. Família feliz, né? Pô, legal. Apesar dos sobressaltos dos últimos tempos. Então, Stark, já vou chamar de Stark. Isso. Aí você então reencontra com ela e quando vocês casam, você tá em que fase da sua vida? Você já... Juiz. Juiz já. Juiz. Curitiba. E em Curitiba. Daí a gente tem que seguir a carreira de Qual juiz. é o caminho? Então, como que é esse caminho? Que era meio Estava- estranho. Olha aqui, ó. Isso aqui é a prova de... É. Viu? É sofisticado o negócio. Assim, viu? Poxa. Olha só. Fiquei com vergonha agora. Pra quem só tá ouvindo o áudio aí, ele estava tentando abrir uma garrafa de água aqui, que é meio complicada. Tem um segredo aqui, ó. É uma armadilha. Era uma armadilha. Sofisticado. Parece uma ratoeira, né? Ó.